Hello, everyone, and thank you for joining today's conversation on Olá a todos, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre alcance de emissões neutras. Vamos começar o webinar em alguns minutos, mas eu vou aguardar as pessoas para entrarem. Agradeço a paciência de quem já entrou. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Melanie Robinson e eu sou a diretora do Programa Global do Clima de Instituto de Recursos Mundiais. Essa é a conversa sobre Reaching Net Zero e estratégias a longo prazo. Sejam bem-vindos a esse webinar. Antes de começar, eu gostaria de dizer que a tradução para inglês ou espanhol, escolha o seu idioma e nós vamos iniciar. Obrigada aos intérpretes. Agora que vocês escolheram sua língua, então vamos começar. Hoje eu tenho este painel para discutir como os países estão se alinhando com suas contribuições para as estratégias de desenvolvimento, para limitar o aquecimento global. Eu vou introduzir o nosso painel. Temos representantes da Austrália, do Brasil, da Indonésia e da África do Sul. E nós vamos ver como cada país vai trabalhar e quais são os desafios e as ferramentas para alcançar o net zero. Então, eu espero agora que vocês vejam estão já vendo os panelistas? Então, vamos dar as boas-vindas à diretora Rachel Harris. Ela trabalha com serviços franceses, Departamento de Mudança Climática, Energia, Meio Ambiente e Água da Austrália. Ela tem mais de 10 anos de experiência e ela agora está lidando as operações na Austrália. Depois nós temos o diretor Aloísio Lopes Pereira de Mello. Ele é o diretor de política climática do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas do Brasil. Ele é especialista em desenvolvimento sustentável e mudança climática, com 25 anos de experiência no governo e ele trabalha como consultor sênior na divisão de mudanças climáticas do BID. Temos Ana Amália, ela é diretora do Meio Ambiente no Ministério de Planejamento Nacional da Indonésia. A Amália trabalha há 16 anos como especialista de segurança climática. E, por último, mas não menos importante, temos o diretor Jong Wata, diretor de monitoramento e avaliação de mitigação climática no Departamento de Silvicultura, Pesca e Meio Ambiente da África do Sul. Ele é um profissional com 15 anos de trabalho facilitando as comunicações da África do Sul e coordenando o APC desde 2019. Agora, eu gostaria de agradecer a todos e começar a discussão. Antes de começar a discussão, eu gostaria de compartilhar alguns efeitos da COP29. Espero que isso vá contribuir com o nosso webinar. Provavelmente vocês já sabem que esse ano a ONU vai ter a COP29 e nós vamos falar sobre o acordo de um novo acordo global. E esse novo objetivo tem um alvo de 100 bilhões de dólares, que começou há 15 anos atrás. Eu começo a me sentir velha com esses números. Nós temos visto
mudanças dramáticas no clima e nós estamos atrás no. É claro que nós temos um problema com isso. É uma oportunidade muito importante no desenvolvimento das economias pelo mundo. O COP29 também é crítico, porque é um momento crítico para que os países possam enviar seus compromissos novos nacionais em vários acordos, mas é a primeira vez que se faz isso desde 2021. O Acordo de Paris é de que se invente. Esses compromissos são fundamentais porque têm os veículos para poder combater as crises climáticas e para conter o aumento da temperatura. Esses acordos são uma oportunidade fundamental para que os países possam reduzir as emissões de gases e os efeitos climáticos. Os países seguem com seus objetivos que assinaram. A IPCC indica para isso que temos que reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Além disso, o Acordo de Paris também desenvolveu estratégias a longo prazo de emissões para o alcance para 2050, onde devemos deter essas emissões. Também há NDCs com os requisitos de redução até 2030 e várias estratégias para conseguir alcançar as emissões em 2050. Alguns países não se alinham. De acordo com o reporte de 2023, isso pode limitar, mas os NDCs são objetivos de alcance a 2030. E se não se cumprem, pode ser que aumente 2,5 a 2,9 graus. Além disso, estamos tentando alcançar o net zero. Reconhecendo isso, o Acordo de Paris ajudou as decisões da COP para desenvolver a falta de treinamento e o Trato Climático de 2021 teve algumas transições. As transições devem retomar as circunstâncias nacionais, a importância de alinhar as estratégias de emissões. Temos também que tomar a COP28 para alinhar essas transições para longo prazo. São sinais que os investimentos e as comunidades nacionais com políticas financeiras para atualizar os países. Nós também podemos ter planos a curto e longo prazo para nos preparar os planos de ações. Também podemos simplificar isso, já que se nós vamos poder atualizar a cada 5 anos. Os países se preparam para ter novos NDCs, nós temos que considerar as direções do Acordo de Paris e da COP e nos preparar substancialmente. Estamos publicando os alinhamentos de NDCs de net zero, com alinhamento até o net zero, mas também manter 1,5 graus. Também estamos definindo critérios e objetivos para alinhar as decisões da COP e as consultas com os participantes. Também estamos aqui para escutar como esses 4 países estão se alinhando com as NDCs para alcançar o net zero.
Espero que estejam empolgados, como eu, para poder escutar esse painel de experts. E um lembrete para quem acabou de se conectar: estamos gravando esse webinar disponível em 24 e 48 horas depois do evento e vamos ouvir perguntas do público. Por favor, enviem-nos as perguntas se querem perguntar aos panelistas. E espero ter uma conversa muito boa com os panelistas. Bem-vindo o nosso primeiro apresentador, diretora Rachel Harris, para falar sobre a estratégia da Austrália. Obrigada a oportunidade de falar com vocês. Semana passada nós tivemos um evento sobre esse tópico que teve discussões muito empolgantes. Obrigada pelo apoio e eu desejo boa sorte a todos nesta área. Vamos ver o primeiro slide, por favor. Então, os objetivos gerais da Austrália. A Austrália está comprometida a reduzir as emissões em pelo menos 43%. E muito importante é que não é um teto, é um começo. Nós estamos longe desse objetivo. A Austrália tem um objetivo para 2035 de reduzir as emissões, perdão. E nós queremos alcançar o net zero não mais até 2050. Simultaneamente, estamos desenvolvendo os próximos NDCs e uma grande economia com o Plano Zero, que é a nossa estratégia para alcançar o net zero até 2050. E para apoiar isso, nós estamos desenvolvendo 6 planos setoriais de descarbonização. Então, esses 3 elementos principais estão sendo desenvolvendo entre si e se alinhando. Eles estando coordenados domesticamente por nosso Departamento de Energia e Meio Ambiente. Sobre os NDCs, que inclui o objetivo de 2035, também inclui nossa autoridade de mudanças climáticas, também apoio pelo nosso Departamento do Tesouro Nacional. Nós juntos vamos trabalhar também com a comunidade, com as comunidades e também os sindicatos. E é muito importante considerar os compromissos internacionais, incluindo o Globalist Topic. As análises que temos para alcançar o net zero até 2050 incluem objetivos. Parte disso é o objetivo de 2035, parte do net zero. O alinhamento desses é um processo ativo. Estamos atualizando esses projetos e, simultaneamente, as autoridades nos dão consultoria sobre como conseguir alcançar esses objetivos. Esses reportes e recomendações têm um corpo consultivo de retroalimentação, análise e modelo. As análises econômicas para chegar ao net zero até 2035 usam as mesmas premissas e também se coordena com os alinhamentos nacionais para garantir que os setores todos estejam alinhados, também com as áreas indígenas e os territórios, planos e políticas.
algo também que temos que mencionar sobre o planejamento é que necessita credibilidade. Tem que ser muito específico, tem que ter as políticas, e isso nós temos com as análises. E também nós temos que ter uma ambição, temos que ser visionários e flexíveis. As duas partes são cruciais para conseguir esse caminho até o net zero e alcançar os investimentos. Precisamos seguir os mapas muito de perto. Temos que ter uma política e também os objetivos têm que ser alcançados. Estamos nos desenvolvendo tecnologicamente, o nosso desenvolvimento tem superado as expectativas sobre os investimentos também. Temos que colocar metas ambiciosas para que permita à Austrália alcançar os objetivos. E para isso nós temos que manter a flexibilidade. Temos que também estar atentos aos detalhes de como exatamente vamos alcançar esses objetivos. É muito dinâmico e no futuro podemos ter uma tarefa de guiar as decisões e colocar todos no caminho claro para o net zero e manter a flexibilidade ao mesmo tempo para ter a certeza de que teremos inovações. Muito obrigada e espero escutar os outros panelistas e a discussão. Obrigada. Obrigada, diretora. Agora eu tenho uma pergunta agora. Com a sua expertise na Austrália, o que você acha que são os processos para que você consiga calibrar as ambições que vocês têm? Acho que a senhora está em mudo, diretora. Perdão. Obrigada, Melanie, pela pergunta. É muito boa. Eu acho que, essencialmente, tem a ver com, para nós, eu falei do processo ativo, então garantir que você tenha as estruturas corretas no lugar para que nós estejamos nos comunicando constantemente entre nós, com muitas reuniões, nos comunicando em todos os níveis, numa forma bem coordenada para garantir que nós estejamos todos na mesma página à medida que os planos vão se desenvolvendo. Nós temos os 6 planos de diferentes agências nos territórios, então nós temos vários grupos engajados, então acho que nós temos processos muito bem coordenados. Eu também esqueci o botão de mudo. Muito obrigada. Muito bem. E nós vamos agora falar com o diretor do Brasil. Então, agora é um prazer apresentar novamente o Aloysio Pereira de Mello para falar sobre o Brasil. Obrigado, Melanie. Obrigado por organizar esse diálogo incrível. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e aos colegas panelistas. Eu vou falar brevemente sobre onde nós estamos e nos nossos desafios a longo prazo. Então, no próximo slide. As emissões do Brasil têm essa característica muito específica. Nós temos 70% das nossas emissões
de agricultura e do uso do solo, atividades, então são atividades relacionadas ao uso da terra. Se você vê as barras verdes, são as emissões do desflorestamento, desmatamento, desculpem. E esse tipo de emissões, de emissão nos dá um maior desafio de como focar nessas emissões especificamente que dependem de um grande número de indivíduos e suas capacidades. Mas o que nós temos com foco, nós temos o objetivo de 2035 de 1,32 gigatons máximo de emissões. E para 2030 nós temos um objetivo de 1,2 e o objetivo de 2050 é de chegar no net zero em todos os gases de efeito estufa. Para nós, isso já é um grande desafio, porque, como se pode ver, os últimos dados oficiais mostram que nós temos 1,79 gigatons de emissões em 2020. Então, isso será uma queda muito substancial para garantir o objetivo de 2025 e nos manter alinhados para o objetivo de 1,2 de 2030. Isso vai depender da velocidade da redução do desmatamento no Brasil, mas também vai demandar um esforço substancial dos diferentes setores. E nós precisamos ressaltar que no Brasil o setor de energia já está bastante descarbonizado. Então, 90% da eletricidade no Brasil vem de fontes renováveis. Então, o espaço para as reduções sempre vai demandar novas tecnologias e um bom balanço entre os investimentos e inovações nos novos setores. Então, no próximo slide, eu vou mostrar como nós estamos trabalhando para chegar no próximo objetivo de 2035, em alinhamento com o comprometimento a longo prazo de net zero até 2050. Estamos usando essa ferramenta analítica. Acho que temos sorte de ter essa capacidade no nosso país de conseguir fazer esse trabalho modelado, integrado, que é o modelo Blues aqui embaixo no centro, que é uma combinação entre diferentes setores e modelos que são muito específicos de atividades-chave sobre uso da terra e energia, mas também está conectado com todo o grupo econômico mundial e outro modelo para a economia global que representa quais são as demandas da economia do Brasil. Então, baseado nisso, nós temos diferentes cenários para descobrir quais são os melhores caminhos para chegar no objetivo de longo prazo, o net zero, em 2025, e quais são os investimentos e qual é a forma de melhor custo-benefício para chegar ali. Então, esse modelo a longo prazo nos dá essa visão de tecnologias, de como deveremos evoluir a longo prazo e quais são as trajetórias de melhor custo-benefício. A informação que nós temos daqui é o que nós temos que fazer primeiro e quando para permitir um trajeto eficiente de reduzir as emissões e quais são os benefícios que nós vamos ter disso. Então, esse é o trabalho analítico, mas isso está conectado com um diálogo e governança forte com o governo federal em diferentes setores e também um processo de diálogo
dos setores econômicos e sociedade civil e outros partes interessadas para mostrar o trabalho analítico que tem sido feito, quais são as preocupações, as perspectivas, para ter uma visão compartilhada de qual é o melhor approach e quais são os melhores passos para permitir essa trajetória de longo prazo. Então, no próximo slide, que é o final, alguns pontos específicos das oportunidades que nós temos, mas também os desafios para essa estratégia de longo prazo para 2030, 2035. Então, um ponto para a economia brasileira, um desafio é que nós temos um, emissões não GHG, como gases metano e óxido NO2 baseado na agricultura. Então, nós temos que ter uma abordagem específica com relação a essas emoções, e algumas são muito difíceis, como aquelas que são emissões do nosso gado e, e das tecnologias. O segundo ponto, para nós chegarmos no net zero para todos os gases até 2050, nós precisamos avançar primeiro 10 anos, temos que neutralizar as emissões de CO2. E para isso nós estamos tentando acelerar as reduções para zerar com essas emissões não CO2 nos 10 anos seguintes. Nós já temos no setor energético, por exemplo, emissões muito baixas de GHG, mas nós temos transformações no setor de agricultura e nós temos que incentivar o uso da terra melhor, mas também no setor de energia. Como nós podemos incentivar novas tecnologias para conseguir nossos campos de sustentabilidade. E também há o potencial de novas tecnologias de capturar e estocar carbono associado com os biocombustíveis. Então, nós vemos o potencial no setor energético para não só baixar as emissões de GHG, mas também aumentar a captura de CO2, baseado em novas tecnologias. Outro desafio associado a essas é como financiar e mobilizar recursos, não só públicos, mas principalmente privados, e ter esse setor financeiro oferecer uma visão clara das prioridades e as potências e para alinhar os investimentos nesses potenciais. Nós estamos fazendo inovações nessa área, mas a mobilização dos recursos é um tópico-chave, que incluindo os recursos públicos. Mas nós vemos que para muitos das áreas de mitigação, nós vamos precisar recursos públicos, além dos recursos privados. Então, a estrutura financeira é muito importante nessa estratégia a longo prazo. E, finalmente, nós estamos discutindo. Então, estamos construindo uma abordagem nacional para a transição de como nós alinhar e reconciliar essa neutralização, essa estratégia de neutralização a longo prazo e com aumento de emprego, inclusão social e os esforços do nosso país em reduzir a pobreza e criando novas oportunidades para a população. Então, eu acho que essas são as 5 áreas de oportunidade, mas também de desafios para
começar com essa estratégia de longo prazo. E esse processo de análise e discussões está sendo coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente, com a presidência, o ministro de Ciências e Tecnologia, para, para começar essas estratégias no começo do próximo ano, e o próximo passo, ter uma discussão formal para o longo prazo, para as estratégias de longo prazo, para começar os nossos planos de longo prazo. Então, é isso. Muito obrigado. E posso responder perguntas. Muito obrigada. Vou fazer uma pergunta agora e depois responderemos mais perguntas do público no fim das apresentações. Antes de fazer a pergunta, eu gostaria de destacar como foi interessante ver como você usou a sua modelagem para guiar as grandes escolhas e concessões e sequenciamento das suas políticas e também para incentivar a conversa com os diferentes stakeholders no Brasil para ter certeza de que vocês estão indo em direção a uma transição justa. Eu acho que isso é relevante para muitos países. A pergunta que eu gostaria de fazer tem a ver com o primeiro slide que você mostrou, que é quão difícil é saber quando fazer, onde fazer suas reduções de emissões quando você tem tanta volatilidade. Como governo, como vocês distribuem e coordenam os esforços setoriais de mitigação ao longo do tempo? Como vocês garantem que haja um acordo entre as partes do governo em relação a isso? Obrigada, Melanie. E é exatamente onde nós estamos agora. Temos um comitê interministerial que está liderando todo o processo de atualização do Plano Nacional de Clima para mitigação, mas também para adaptação. Por exemplo, temos 16 planos de adaptação setoriais que estamos elaborando, mas na área de mitigação, temos um grupo de trabalho com 18 ministérios e agências do governo e 7 planos de mitigação setoriais liderados pelos principais ministérios. Então, o que estamos fazendo, ou o que nós queremos fazer e estamos discutindo atualmente, é estabelecer não apenas as metas de 2035 e a estratégia de longo prazo, mas também um acordo quanto aos orçamentos setoriais de carbono nessas 7 áreas diferentes. Estamos olhando o output do trabalho de modelação que foi feito e avaliando as políticas em cada um desses 7 setores. Então, qual é o histórico de emissões de gases de estufa e quais são as iniciativas para chegar ao melhor equilíbrio entre os esforços desses diferentes setores. E isso deve ser definido em termos de orçamentos de carbono setoriais para essas 7 áreas diferentes. Depois que isso for estabelecido, nós vamos acompanhar os avanços de implementação dessas políticas e medidas em cada um desses 7 setores e também tendo uma visão mais geral de como estamos avançando na questão das reduções de emissões de gases de estufa no geral. Não é a primeira vez que estamos fazendo isso. Nós já tivemos essas estratégias setoriais, com orçamentos setoriais na nossa meta de 2020. E em algum dos setores, nós tivemos um início muito bom, um ponto de partida muito bom em termos de políticas, indicadores. E já em outros setores, nós ainda temos muito mais trabalho a fazer, ainda precisamos melhorar. Mas estamos muito confiantes de que vamos conseguir entregar compromissos bastante específicos de cada setor em conexão com essa estratégia de longo prazo e que poderemos fazer o acompanhamento de todos os avanços. E o importante é ser transparente com a sociedade em relação a que estamos fazendo, como estamos avançando, se estamos indo bem ou não em cada um dos setores. Então, acho que este é o esquema, essa é a estrutura que estamos construindo. Excelente, obrigada. E mais tarde, quando ouvimos as perguntas do público, nós vamos ouvir falar de vocês e da Austrália
sobre o interesse de desenvolver essas metas setoriais para NDCs. E vamos também falar de outros pontos interessantes sobre adaptação e financiamento que vão levar a outras perguntas, tenho certeza. Agora vamos passar à Indonésia e ouvir da senhora Malha, nossa palestrante. Queremos ouvir sua experiência na Indonésia. Por favor. Muito obrigada, Melanie. Espero que a minha voz esteja clara para vocês e consigam me ouvir bem. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Eu vou falar sobre como a Indonésia está e como estamos alinhando com o nosso plano nacional. Próximo slide. Aqui temos uma visão geral de como estamos alinhando as nossas ambições nacionais e globais e como estamos medindo se estamos atendendo aos critérios do nosso planejamento. Vejam lá em cima que a Indonésia tem alguns compromissos de redução de mudanças climáticas. Chegamos a um acordo de um plano de ação. E também temos uma contribuição internacional com que nós nos comprometemos em uma meta de 29% de redução das emissões em 2020. E depois passamos para a primeira NDC e ainda estamos comprometidos com a redução das emissões de gases de estufa de até 29% até 2030. Desculpem, eu acho que eu cometi um erro agora. Foi 26% em 2020 e 29% é a meta de 2030. Também enviamos uma atualização do NDC da Indonésia com a estratégia de longo prazo para a resiliência climática e baixo carbono em 2020, mostrando que vamos atingir a meta de zero emissões em 2060 ou mais cedo. E também submetemos um aprimoramento do NDC, ou seja, um NDC aprimorado, aumentamos nossa meta até 31,89% e 43,20% se for com suporte internacional. E agora estamos prontos para submeter o nosso segundo NDC este ano. E esse NDC vai ser implementado até dezembro de 2035. Com redução das emissões de gases estufa. No nível nacional, nós tentamos incorporar essa meta no nosso plano nacional. A partir de 2007 até 2017, a iniciativa ainda era separada. Nós não fazíamos um planejamento integrado, mas em 2019, quando estávamos desenvolvendo uma iniciativa para baixo carbono, nós tentamos integrar nossos compromissos em um único plano. Em 2020 até 2024, ou seja, esse plano ainda existe até hoje, e estamos agora finalizando o nosso próximo plano de longo prazo, que entrará em vigor a partir de 2025, por 20 anos, até 2045. E também estamos preparando a primeira versão do nosso plano de 5 anos, de 2025 até 2029. É assim que estamos tentando incorporar esse compromisso global no nosso plano nacional. Próximo slide. Aqui temos uma visão geral dos compromissos de NDC e LTS da Indonésia. Já submetemos 4 vezes os NDCs. E o último nós submetemos com o NDC aprimorado, falando de redução das emissões de 29% ou 31,83% e 41% até 43%.
se for condicionalmente com suporte internacional. E o NDC aprimorado é um passo em direção ao próximo NDC, alinhado com a nossa estratégia de longo prazo. E também vamos refinar a nossa submissão da nossa estratégia de longo prazo. Como já temos a estratégia de longo prazo e um plano nacional. E para o nosso NDC aprimorado, podemos discutir em mais detalhes, mas temos mitigação junto com outros setores e como estimamos a nossa emissão em vários setores, a questão de folo, agricultura, energia, IPPU e resíduos, e como podemos aumentar a nossa resiliência nos componentes econômico, social e no ecossistema. E no ano anterior, nós submetemos nossa estratégia de longo prazo para a resiliência climática local, com 3 cenários em 5 setores, que são energia, resíduos, IPPU, agricultura e folo, com 3 cenários que estão descritos aqui, um cenário estendido, com o cenário atual estendido, um cenário de transição e um cenário de baixo carbono compatível com o Acordo de Paris. Na estratégia de longo prazo, inicialmente, queremos reduzir as emissões de gases estufa na área de folo até 2030, atingindo 540 milhões de toneladas até 2050. E temos algumas vias de adaptação que também reduzem o impacto da mudança climática no nosso PIB nacional de 3% a 45% em 2050. E o objetivo é reduzir o impacto das mudanças climáticas nas nossas necessidades básicas e também em áreas alvo de resiliência. E dentro dos NDC e LTS é bem diferente. O nosso NDC aprimorado, ainda estamos aumentando, com o aumento das nossas emissões de gases de estufa até 2030, mas na LTS vemos que vamos conseguir chegar ao pico, vamos chegar ao pico em 2030. E é por isso que uma estratégia de longo prazo é tão importante. E ela vai ser realimentada de forma alinhada com o nosso NDC, para o segundo NDC. Próximo slide. Aqui é uma comparação. Vou falar rapidamente. Vejam que no nosso comparação do nosso NDC aprimorado e o segundo NDC, então temos aqui a redução das emissões, temos o escopo dessa redução, quais são os gases de estufa, tem o HFC aqui também, e temos as métricas aplicadas para o IPCCAR 5, e vamos ajustar o nosso inventário e também as taxas de pico. E vejam que isso vai estar em vigor até 2035. Também vamos usar um cenário de SCCP. Próximo slide, por favor. Aqui vemos como nós estamos tentando alinhar o NDC e a LTS. Neste diagrama, estamos tentando mapear nossa estratégia de longo prazo para cobrir os NDCs também. E no NDC, isso também será traduzido em roadmaps e no plano de ação climática e também nossos planos setoriais e nacional.
Em 2020, nós tentamos incorporar e integrar o Plano de Ação Climática no nosso plano nacional. Do lado direito, temos a explicação de como implementamos o Plano de Desenvolvimento Nacional. E agora, nós também colocamos uma meta específica para a redução de emissões de gases de estufa e também uma redução de intensidade de emissões, uma meta de redução de intensidade de emissões, e vamos ver como conseguimos alinhar a redução das emissões de gases de estufa, mantendo ao mesmo tempo nosso crescimento econômico. E também a redução da razão de perda econômica devido ao impacto de mudanças climáticas, de 0,43%. E no próximo plano de desenvolvimento de longo prazo, colocamos também uma meta específica para a redução de emissão de gases de estufa, bastante ambiciosa, mais ambiciosa do que a do NDC aprimorado. Estamos tentando chegar a 51,51% em 2045 e também a meta de redução de intensidade de emissões de 93,5% e a proporção de perdas econômicas diretas de desastres relativos em relação ao PIB de 0,11%. Próximo slide, por favor. Aqui, rapidamente, uma visão do nosso plano de desenvolvimento de longo prazo nacional. Colocamos inicialmente um plano de 20 anos. É um aniversário de 100 anos da independência da Indonésia. O Estado unitário da República da Indonésia é unido, soberano, avançado e sustentável. E a palavra sustentável aqui é muito importante, porque o nosso plano de desenvolvimento de longo prazo tem uma meta específica, que é a redução das emissões de gases estufa, que foram incluídas nos nossos principais objetivos, é um dos nossos principais objetivos. E como também temos a ambição de nos desenvolver como país, temos que transformar nossas vias econômicas de forma sustentável, transformando em uma economia verdadeiramente verde, com baixo carbono e resiliência climática. Isso é nosso backbone, por isso colocamos a redução das emissões de gases de estufa como um dos nossos indicadores. Próximo slide. E é assim que tentamos calcular como vamos usar a economia verde, como vamos fazer essa transformação verde na nossa economia em direção às emissões zero, mantendo também os benefícios econômicos, sociais e ambientais. Calculamos pela nossa política econômica e podemos alcançar emissões líquidas zero até 2060 ou mais cedo. E também o crescimento econômico será mantido na média 6,22%, o que está alinhado com o nosso plano de desenvolvimento de longo prazo. E tem mais benefícios também nas áreas sociais, ambientais e econômicas. Podemos estender a restauração do nosso ecossistema e melhorar também a resiliência climática. Podemos também criar mais empregos, 1,8 milhão de empregos adicionais verdes até 2030 e também outros benefícios na área econômica. Próximo slide. Amália, acho que já estamos no horário, então se este puder ser o último. Sim, então rapidamente esse slide mostra como usamos a modelagem para chegar a essas metas. Próximo slide, já falei sobre esses números. E também os desafios e oportunidades de como vamos implementar uma economia verde e o que é necessário, e também
os ativos necessários, porque essa transição energética precisa ser planejada cuidadosamente, qual a tecnologia que precisaremos e o conhecimento que precisaremos, a migração da força de trabalho para empregos verdes, como eu disse, e também teremos muitas oportunidades, criar empregos verdes, descarbonização em áreas urbanas, implementação de precificação do carbono e o crescimento das tendências de ESG e a oportunidade de aumentar o nosso comprometimento com a redução das emissões de gases de estufa e, ao mesmo tempo, manter nosso crescimento econômico. Eu paro por aqui e devolvo a palavra a você. Obrigada, Amália. Foi uma ótima apresentação, tão abrangente. E é muito bom ver como vocês estão integrando suas metas climáticas no seu plano de desenvolvimento. Tenho certeza que teremos perguntas no final sobre isso. Então, se vocês tiverem perguntas para a Amália, por favor, enviem na sessão de perguntas e respostas, porque eu quero deixar tempo para o chefe-diretor Whitty, que vai nos falar sobre a África do Sul. Obrigado, Melanie. Muito obrigado. Sim, eu vou fazer uma apresentação só para dar uma visão geral do que nós estamos fazendo com os nossos NDCs. E quais são as principais mensagens sobre a implementação desses objetivos? Próximo slide. Visão geral dos nossos LT-LEDs. Nós depositamos ou submetemos os nossos LT-LEDs em 2020. E a principal característica desses LEDs é que nós não especificamos nenhuma meta qualitativa, mas nós definimos o processo que vai nos permitir chegar a zero emissões líquidas em 2050. Então, se você olhar o que nós submetemos, não tem nenhum compromisso qualitativo em termos de emissões líquidas zero, mas nós destacamos as fases. E o motivo para isso é que nós queremos ter tempo para realmente pensar sobre como nós podemos nos desenvolver em direção a um nível ideal de emissões. Como vocês sabem, na África do Sul, nós temos um desafio triplo de pobreza, desigualdade e desemprego. Então, nesses casos, a meta de emissões deve ser um desfecho, mas garantir o desenvolvimento deve ser o objetivo principal, e é por isso que queríamos abordar as coisas dessa maneira. Então, se você olhar essas fases, a primeira fase, que foi em 2020 e 2021, implementou alguns dos princípios fundamentais ou pilares da nossa trajetória em direção a emissões zero e todos os instrumentos políticos. Um deles é o desenvolvimento de planos setoriais de longo prazo. Alguns desses planos já foram desenvolvidos e estarão sujeitos à revisão. Vamos trabalhar em proximidade com nossa Comissão Presidencial do Clima para definir exatamente qual deve ser a nossa trajetória em direção a net zero. Um dos principais instrumentos que desenvolvemos para lidar com as emissões são as metas setoriais de emissão e também os orçamentos de carbono. Então, essas são as emissões que nós designamos às indústrias. Durante essa fase, a ideia foi definir qual é o processo para desenvolver essas metas. E durante esse período, nós também pensamos bastante sobre como vamos incorporar a transição justa nas nossa resposta geral à mudança climática, não só para mitigação, mas também adaptação. Identificamos 5 cadeias de valor que nós achamos que serão afetadas pela resposta às mudanças climáticas e o plano de adaptação ou mitigação. Então, nós avaliamos, por exemplo, a cadeia de valor do carvão, dos metais, agricultura, turismo. E o que buscamos fazer foi estabelecer um plano de transição para esses setores e avaliar quais seriam os empregos e como a vida dessas pessoas seria impactada quando transformarmos esses setores. A maioria dessas informações já estão disponíveis e agora nós estamos implementando as medidas. Nossa Comissão Presidencial do Clima desenvolveu também o que chamamos de arcabouço da transição justa, que estabelece como nós vamos implementar esse programa de transição justa na prática. E esses aspectos já foram implementados e fazem parte do nosso trabalho legislativo, das nossas medidas de resposta legislativas e institucionais dessa comissão climática. Também temos um líder de mudanças climáticas que foi nomeado em julho deste ano
e estamos desenvolvendo um plano de implementação. E como vocês veem, algumas das medidas já foram implementadas, como, por exemplo, as metas setoriais de emissão e etc. Então, essa foi a fase 1. A fase 2 é a alocação de metas setoriais de emissão. E conforme como estamos falando, nós estabelecemos metas setoriais de emissão, que foram, claro, submetidas a um processo de consulta pública. E agora estamos lendo os comentários da consulta pública para chegar a uma definição final dessas metas e quais devem ser os níveis de cada setor. Essas informações estão disponíveis ao público e vocês podem acessá-las para ver como nós alocamos essas metas, focando nos diferentes setores. E atualmente estamos alocando os orçamentos de carbono às diferentes indústrias também. Então, esta é a fase em que estamos agora. E também vamos desenvolver algumas vias de investimento para dar suporte a essa transformação em uma economia de baixo carbono. Como vocês sabem, a África do Sul anunciou um plano de investimento para a implementação da transição justa, que está sendo implementado atualmente. E também estamos focando na implementação da nossa agenda de hidrogênio. Temos um roadmap para o hidrogênio verde. E hoje, o governo, junto com a União Europeia, anunciou medidas para acelerar a implementação dos programas de hidrogênio verde na África do Sul. E tudo isso será embasado pelos passos anteriores que nós implementamos, e a fase 3 também está em andamento. Uma das coisas seria olhar os orçamentos de carbono de longo prazo para diferentes setores, embasados pelas nossas trajetórias de zero emissões líquidas e como vamos superar os desafios de desenvolvimento. Próximo slide. Então, esse é o nosso LT-LED, esses são nossos LT-LEDs. Esse slide mostra a atualização do nosso NDC em 2021. Apresentamos e submetemos uma atualização do nosso NDC, que também está disponível ao público. E neste diagrama aqui tem muitas informações, mas os pontos vermelhos são as metas, as quais nós nos comprometemos. São uma meta para 2025 e uma para 2030. Expressamos as nossas metas em números absolutos e também como faixas. Então, para 2025, por exemplo, nossa faixa é entre 398 e 510, sendo 510 mais para a via de 2 graus e o 368 a trajetória global de 1,5 grau. E para 2030, nós temos aqui a meta em toneladas, limite inferior e limite superior da faixa. Cerca de 350 milhões de toneladas. E todas essas linhas que vocês veem são os vários cenários de implementação das nossas metas setoriais de emissão. Não vou entrar em detalhes sobre cada uma delas, mas o que elas mostram é o que será necessário para que a gente chegue ao limite inferior da nossa faixa, da faixa da nossa meta. Principalmente quando falamos da via do 1,5 grau, mostrando as medidas adicionais que temos que implementar se for essa via. E vejam que nos setores de eletricidade e transporte, eles são destaque, porque perto de 60% das nossas emissões vêm desses dois setores. Então, se trabalharmos com esses dois setores, vamos chegar muito próximo do limite inferior da nossa faixa, da nossa meta. E é para isso que o nosso plano de implementação da transição justa e o nosso plano de investimento estão focados nisso. E nós quantificamos os requisitos de investimento para chegar mais próximo desses números. Também avaliamos qual é o portfólio atual de políticas e medidas que nós podemos implementar para chegar ao limite inferior dessa faixa. Portanto, esses são os diferentes números que vocês veem. Na África do Sul, nós também temos o desafio na área de eletricidade. Então, temos que ver qual é a implicação da área de eletricidade para alcançarmos nossas metas de emissão. Então, vejam ali que os números para 12 anos está destacado, o número 412 destacado em amarelo nos dá uma indicação do que vai acontecer se continuarmos com algumas das
usinas de energia que estão em funcionamento hoje. Então, essa é uma visão geral de onde nós queremos chegar com as nossas metas. Mas, basicamente, todos os cenários mostram que nós vamos ficar dentro das metas estabelecidas. Vamos chegar próximos de 300, mais próximos, para chegar mais próximos de 350, vamos precisar de muitos investimentos em energias renováveis e também em mudanças, em implementação de infraestrutura. Então, esses são os principais setores que vão nos trazer reduções significativas. Também fizemos um estudo de implicações socioeconômicas da implementação das nossas metas setoriais de emissão, e a principal mensagem é que, de forma geral, existe um efeito líquido positivo na economia quando implementamos essas metas de redução de emissões. Tem vários motivos para isso. Um deles é que estamos estabelecendo o ritmo com base nas políticas e medidas que o governo já implementou e já adotou. E o problema, é claro, é a questão da escala e da velocidade para ganhar escala ou acelerar a implementação dessas medidas que já existem e das políticas que já existem. E isso é importante porque para todas essas políticas e medidas, os princípios fundamentais, as bases, as providências institucionais e todas as providências governamentais já estão implementadas para facilitar a implementação dessas medidas. E o segundo é que, como tivemos a pandemia e antes da pandemia nossa economia não estava indo bem, tivemos um plano de recuperação econômica que foi interrompido pela Covid. Se você olhar as medidas, a maioria delas tem a ver com essas políticas e medidas que eu mencionei com as metas setoriais. Então, neste slide, vemos como vamos alinhar os NDCs com as estratégias de longo prazo. Para nós, na verdade, é o oposto. Precisamos pensar no longo prazo como vamos resolver as questões de desenvolvimento de uma forma que também nos ajude a atender essas metas de longo prazo para redução de emissões. Temos 4 fases aqui de implementação das nossas LEDs. A primeira fase é os objetivos de desenvolvimento. A primeira coisa que temos que fazer é criar vias de desenvolvimento, definindo como vamos trabalhar com diferentes setores. Mobilidade, por exemplo, sabemos que em 2050 ainda teremos problemas de mobilidade. Se olharmos o uso da terra, mobilidade ainda vai ser relevante em 2050. Então, a questão é como transformar esses serviços de uma forma que seja compatível com os nossos planos de emissões zero. E uma outra coisa que estamos fazendo ou explorando é a ideia de uma boa vida. Não queremos uma situação em 2050 em que a gente chegou a zero emissões líquidas, mas ainda temos imenso desemprego, desigualdade e pobreza. Isso não é o que queremos. É por isso que, para nós, isso é importante. When it comes to LEDs, one is how are they factoring just transition? How are they factoring developmental objectives? And also, the nature of their LEDs. Da natureza dos LEDs e adaptações. Então, essas são as chaves e as dinâmicas. Algumas dinâmicas que nós recomendamos e suas consequências. Então, uma vez, a segunda razão é que você também pode identificar quais políticas e incentivos que nós temos que colocar para facilitar a transformação para o Net Zero. Acho que nosso tempo está curto. Bom, ok. Não sei o que aconteceu. Perdão, eu estou ouvindo. Então, é assim que nós lidamos com os caminhos para o Net Zero. Então, vamos dizer que esses sistemas, o que significa esses sistemas, os nossos caminhos. E também nós vamos desenvolver objetivos setoriais a longo prazo. Muito importante
analisar os impactos socioeconômicos da implementação dessas medidas e também a adaptação às medidas, mas olhar a água, agricultura e assim por diante, porque tem uma relação muito importante com isso. Todos os tipos de emissão também dependem do desenvolvimento. A fase 3, nós temos uma experiência com isso baseado na transição, no plano de transição. Nós também vamos desenvolver um mapa de plano de investimento e vamos rastrear os indicadores o tempo todo. Então, é importante porque quando os países estão desenvolvendo os relatórios, um problema é determinar, especialmente os países em desenvolvimento, eles têm que ter os indicadores, mas em termos de desenvolvimento, realmente é difícil conseguir esses indicadores e nós vamos nos focar nisso e vamos conseguir fazer esse monitoramento. E a fase 4, se o senhor puder começar a fechar. Sim, eu estou terminando. Esse é um relatório difícil. Então, como que isso vai ligar com os updates, os objetivos de desenvolvimento e das emissões? Então, em termos dos desafios que que nós prevemos, maximizar o alinhamento com relação ao tempo. Nós temos precisamos de tempo para desenvolver o LT-LEDs. Então, temos pouco tempo, então temos que pensar nisso. Um dos desafios técnicos que nós temos é que não está claro como ter o approach de PAMs em termos de emissões, das alocações de emissões. O problema de orçamento também. Então, se a gente fizer a abordagem top-down, a gente tem que saber qual emissão vai para qual setor, mas temos que saber quais são as políticas para começar isso. Quais são as políticas e os instrumentos que nós precisamos e como implementar. Mas talvez nós não consigamos alocar todos corretamente. As oportunidades que nós temos alinhar o NDC num sistema muito claro e também ter alguns indicadores que nós temos para desenvolver e a ideia de alocar por setores a longo prazo é importante. É isso. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Outra apresentação muito grandes. Todos conseguiram identificar as suas questões. O que o senhor falou é o trabalho em campo de integrar esses planos com o plano nacional. Nós vimos isso também na Indonésia. Então, muito obrigada. Então, agora a oportunidade de falar as perguntas que nossa equipe tem coletado. Eu vou começar com a África do Sul, que é o que está mais na nossa mente. Eu gostei do objetivo de vocês, mas eu vou fazer uma pergunta sobre ambição, porque enquanto vocês estão passando por esse processo e de planos de desenvolvimento, eu estou pensando como que vocês estão, quais são as melhores estratégias que vocês estão implementando para esse esquema e outros para aumentar a ambição climática? Eu acho que as políticas e as medidas para desenvolver os objetivos é chave. Nós não queremos dividir muito.
Por isso, as medidas são importantes. En- Então, por isso que a gente precisa trabalhar junto. Essa é a questão que nós queremos solucionar. Mas o que nós vemos no contexto da África do Sul é que nós precisamos criar um sistema de políticas e medidas que podem incentivar a transformação para uma economia de baixo carbono. Nos últimos 2 anos, nós trabalhamos muito com os departamentos setoriais para pensar quais são os instrumentos e políticas, como incentivar, como muitos deles nós devemos fazer entre todos os setores de transporte, energia. Essa seria a minha resposta. Ótimo, muito obrigada. A gente vê que investimento sempre é o número um, a questão número um para alinhar os setores. E acho que o senhor está alinhado com isso. Então, agora eu vou para a pergunta para a Austrália, da diretora Harris. Então, no ano passado, a Austrália aprovou o projeto de emenda de mecanismo salvaguarda para garantir que os maiores emissores da Austrália participem da redução das emissões de carbono. Então, como o governo da Austrália está implementando esse esquema e outros para aumentar a ambição climática entre os principais setores? Sim, o mecanismo salvaguarda é importante no processo de mitigação e como nós vamos alcançar esses objetivos. Ele vai garantir que os objetivos são alcançados e que a indústria continue competitiva num mundo descarbonizado. Então, nós temos essa transição e isso vai nos ajudar a chegar ali. O mecanismo salvaguarda, brevemente, ele mede as emissões de gases e nós queremos reduzir esses gases até para alcançar os objetivos de 2025, 35 e 50. Então, o mecanismo, ele estabelece linhas de base e essa base vai declinar, vai abaixar ano a ano. E aí, essas linhas de base abaixando, elas oferecem incentivos para a redução de emissões. Então, esse mecanismo de salvaguarda, ele gerencia essas emissões. Então, as indústrias que não alcançam, elas não recebem créditos. E esses créditos, eles são um incentivo para que essas indústrias reduzam as emissões além do estabelecido. Então, quando essas indústrias elas recebem os créditos, eles podem reter esses créditos para usar no futuro. E os créditos são gerados, eles restringem as emissões de todas essas facilities da salvaguarda. Muito obrigada. Minha próxima pergunta vai para o Brasil, diretor Pereira de Mello. Os extremos climáticos, vocês estão vendo muitos eventos climáticos do Brasil e eu sei que eles aumentam a incerteza nas projeções de longo prazo e na modelagem econômica. Então, a pergunta é, como o governo pode reavaliar os NDCs e as LTLEDs em casos de crises climáticas frequentes?
Perdão. Obrigado pela pergunta. De uma perspectiva analítica, nós temos muito claro, nós temos discutido como poderíamos incorporar algumas dessas áreas-chave de impacto que poderiam mudar, vamos dizer, os outputs em termos de mitigação. Por exemplo, a energia no Brasil vem principalmente de hidrelétricas, e aí, enquanto nós temos secas extremas, isso vai afetar a nossa geração de energia. Nós temos que aumentar as emissões, mas aumentar o valor da energia, os preços. Nós temos limites nesse modelo para incorporar esse tipo de emissões. Então, o que nós estamos fazendo, nós estamos investindo nesses modelos integrados, mas, além disso, nós o que estamos fazendo é tentar encontrar o melhor approach, considerando diferentes tipos de incertezas nos modelos e como estimar essas incertezas. E algumas das incertezas vêm do trabalho de modelagem, de uma perspectiva econômica global, mas também da mudança climática. Nós estamos discutindo setor por setor o que seria a abordagem melhor para integrar esses objetivos e para trabalhar com vários objetivos, mínimo, máximo, para tentar abordar isso em outras situações de incertezas, para não sermos otimistas demais com relação às emissões. Então, às vezes, nós temos que ser mais cuidadosos e responsáveis. Então, isso é o que nós estamos fazendo agora. Mas eu acho que a melhor forma é melhorar os modelos, porque não faz sentido modelar 2025 como se a mudança climática não tivesse impacto. Os limites que nós temos são curto prazo, mas nós queremos realmente abordar isso. Obrigada. Isso nos lembra quão importante é atingir aquela meta de baixo carbono. Obrigado, muito interessante. Eu gostaria de perguntar a Amália uma pergunta sobre a sua integração, a sua abordagem de integração. A Indonésia é uma líder na integração das metas, da mitigação e adaptação e das metas climáticas e da integração disso em sua estratégia nacional. A primeira pergunta é: você pode compartilhar conosco quais são os benefícios de integrar as suas metas climáticas no seu plano de desenvolvimento e por que vocês acham que essa é uma boa forma, uma boa estratégia para a Indonésia? Você recomendaria que outros países fizessem isso? E, à medida que vocês fazem isso, como vocês estão preparando os seus NDCs e suas estratégias de longo prazo? Sim, você perguntou por que incorporamos nossas metas de mudança climática no nosso plano de desenvolvimento nacional? É porque na Indonésia, quando queremos criar um programa, implementar um programa ou atividades, só funciona se incluirmos no nosso plano de desenvolvimento. Por exemplo, no nível nacional, temos políticas e programas relacionados a mudanças climáticas e estabelecimento da meta de redução de emissões. E isso é apoiado por todos os setores. E se não colocarmos isso como uma meta de desenvolvimento, isso significa que o nosso desenvolvimento pode ir numa direção diferente.
E isso não é nada eficiente. E o segundo motivo é que, ao fazer isso, essa integração, também colocamos os nossos fundos, nossas verbas, no local certo, na resiliência climática, no baixo carbono, para atingir metas econômicas, para que, enquanto atingimos as metas econômicas, também possamos atingir nossas metas de mudança climática. E não funciona se não colocarmos no nosso plano de desenvolvimento. O outro passo que demos na Indonésia é que teremos também metas subnacionais para apoiar as metas nacionais da Indonésia. No nível das províncias, e o nível das províncias vai coordenar com os municípios para também ter uma submeta dentro da jurisdição delas, dentro da autoridade delas, para ter uma meta de redução de emissões e também as metas do índice de economia verde e de como eles vão ser incorporados no desenvolvimento de médio prazo e longo prazo. E a sua segunda pergunta, depois que a gente tiver essa meta no nosso plano de desenvolvimento nacional, saberemos até que ponto podemos nos comprometer com as metas globais. Isso tem que ser alinhado. Estamos preparando nossa plataforma de mensuração para nos ajudar a controlar o alcance das nossas metas para medir a questão do comprometimento e dos NDCs e estratégias de longo prazo. E como estamos progredindo no nosso plano de desenvolvimento de longo prazo, teremos uma ambição maior para as ações climáticas. Então, nos próximos anos, vamos reforçar e revisar as nossas estratégias de longo prazo e os NDCs que foram submetidos. Muito obrigada. É muito interessante ver como suas atividades de resiliência e baixo carbono se integram com o plano de desenvolvimento. Eu tenho uma pergunta agora, uma última pergunta para o diretor Witty. Como vocês estão planejando usar as metas setoriais de emissões para embasar as ações setoriais que serão implementadas, alinhadas com as ambições das metas de 2050 e o objetivo de zero emissões líquidas? Estamos sem tempo, mas tivemos pelo menos tempo para uma última pergunta para cada um. Como parte da articulação das nossas trajetórias Net Zero, que, como eu disse, são embasadas pelas nossas vias de desenvolvimento, vamos determinar metas de longo prazo setoriais para as emissões. Já fizemos isso para as metas de curto prazo do NTC, que mostram se vamos atender ao nosso NDC ou não. Mas as LEDs têm objetivos de longo prazo que vão até 2050. Temos um consenso dos setores, como eu disse, principalmente eletricidade, o setor de transporte, e até certo ponto o setor de resíduos também, que tem grande participação nas emissões. Então, vamos alocar essas metas setoriais e elas serão indicativas, porque para que elas sejam implementadas, elas precisam de reformas políticas, e não só mudanças políticas, mudanças concretas nesses setores. Então, o mercado fornece essas tecnologias ao longo do tempo, mas isso será combinado com uma reflexão sobre como implementar esses instrumentos, essas políticas, sejam elas incentivos ou políticas para facilitar a implementação. Então, o que vemos quando fizermos a
próxima análise dos nossas LEDs e NDC, nós vamos atualizar essas metas setoriais de longo prazo também. Mas neste estágio elas ainda são indicativas. As mais definitivas são as metas de curto prazo. Muito obrigado. Uma última pergunta para qualquer um que queira responder. Uma coisa que tem a ver com tudo que vocês disseram e a necessidade de integrar o planejamento central com o planejamento nacional. Nós sabemos que não é mais só uma questão do Ministério do Meio Ambiente como era antes, é uma questão que envolve vários ministérios. Quais são as dicas de vocês sobre como conseguir essa contribuição entre diferentes ministérios para que os ministérios estejam realmente envolvidos no trabalho? E o mais importante, na definição dessas metas ou no estabelecimento dessas reformas, como vocês conseguem trabalhar com vários ministérios? Como está funcionando para vocês a coordenação? Alguém gostaria de responder? Eu tenho 2 comentários breves. Em primeiro lugar, eu acho que é muito importante termos essa governança bem estabelecida na alta liderança, nos níveis mais altos do governo. No nosso caso, o Comitê Interministerial baseia-se na presidência e com o Ministério do Meio Ambiente, nós somos o secretário do comitê. Então, todo o trabalho de adaptação e mitigação é coordenado por esse Comitê Interministerial. Outra coisa é que o ministro da Economia deve estar engajado no processo. Mais do que engajado, porque atualmente eles são muito proativos no desenvolvimento de soluções financeiras e o desenvolvimento de novas abordagens, como, por exemplo, os bonds sustentáveis e a conexão com o Fundo do Clima e o oferecimento de proteções para investimentos externos, para investimento nos nossos projetos de clima e ambientais. Então, o engajamento do ministro da Economia nessa questão dos investimentos e também na questão fiscal é muito importante. E setor por setor, temos que ter um diálogo muito aberto e claro com os setores econômicos, com os agentes econômicos em cada um desses setores. Temos que ser muito transparentes durante todo o processo, no trabalho analítico, mas também na análise de políticas, ouvindo as perspectivas dos setores como parte do processo. Sim, também gostaria de acrescentar, principalmente na questão da governança, que uma das coisas que eu acho que é essencial, porque a definição de metas de mitigação é um trabalho importante e ajuda muito a ter uma comissão climática que possa facilitar e lidar com as questões mais complexas. E a maioria dos comitês são de base científica. Não temos especialistas de alto nível em energia, etc. Mas num país em desenvolvimento, você também precisa de comissões que sejam baseadas no constituinte, com visões balanceadas, que ajudem a ter essas discussões em uma plataforma pública e aberta para construir uma relação de confiança. Então, acho que do lado da governança, isso é essencial. Uma experiência que nós temos na África do Sul com a alocação dessas metas setoriais de emissão, quando estamos trabalhando com determinados departamentos, e o meu colega brasileiro já mencionou a questão do financiamento. Então, temos que ter o ministro da Economia ou a Fazenda junto conosco, porque se você incluir a mitigação no estabelecimento de metas de uma forma que mostre que isso está sincronizado com o que você está fazendo como setor, a resistência é muito menor, porque eles não vão ver isso como um trabalho adicional, um ônus. Na verdade, verem isso como algo que vai acelerar o setor deles, a implementação de políticas que são benéficas para eles. Então, nesse caso, não há motivo para contestação e resistência. Poderíamos passar mais 24 horas com esses brilhantes panelistas, fazendo muitas perguntas, mas infelizmente estamos sem tempo. Obrigado a todos que enviaram suas perguntas. Teremos que encerrar. Estamos um pouquinho atrasados. Então, antes de finalizar, eu gostaria de
pedir, vejam que já estamos mostrando na tela vários recursos para aqueles que têm interesse em saber mais. Eu gostaria de destacar principalmente o NDC Partnership Navigator 3.0, que é uma ferramenta muito útil que pode ajudar os governos e os países em desenvolvimento e as organizações a trabalhar com eles para chegar aos NDCs de próxima geração. Então, mais uma vez, este webinário estará disponível online, e as apresentações de slide também. Você pode, então, retornar e ver depois. E, claro que vamos levar muitas mensagens, mas 3 coisas realmente se destacaram para mim hoje. A primeira foi o valor do trabalho de modelação e como podemos usar isso para entender quais são os requisitos e as concessões dos países para atingir uma redução das emissões e como vocês pensaram no impacto distribucional em várias partes da sua comunidade, como vocês podem usar isso para estabelecer compromissos setoriais e fazer escolhas sobre o que devem priorizar e quando. O segundo ponto é a importância do desenvolvimento, de colocar o desenvolvimento no centro, de pensar em diferentes vias de desenvolvimento em que os países estão. E ouvi em uma dessas apresentações como podemos pensar nos NDCs e LTS e como eles precisam ser traduzidos em medidas de resiliência e vias de desenvolvimento de uma forma que muitos países estão colocando o desenvolvimento econômico e social ali no cerne de todo o trabalho feito nesse sentido. E, finalmente, essa abordagem multi-stakeholder que ouvimos de muitos países. Acabamos de ouvir da África do Sul e do Brasil. Então, seja com o envolvimento de vários ministérios, tendo certeza de que o presidente e o ministro da Economia também estejam envolvidos, desde o federal até até os níveis subnacionais, até as províncias, sempre tendo a economia em vista também para ter certeza de que essa trajetória possa ser implementada. Conforme a gente se prepara para o COP29 em novembro e conforme os países estão se preparando para submeter seus LTLEDs e seus NDCs, esperamos que os conhecimentos e as experiências que ouvimos desses 4 países possam ajudar os outros nos seus processos e no seu trabalho. Estes são aspectos muito importantes em direção ao atendimento dos critérios do Acordo de Paris e dos compromissos que nós temos como países mundialmente. Os próximos meses serão críticos e os insights que ouvimos desses 4 países hoje, eu espero que possamos ajudar a progredir no alcance das nossas metas. Muito obrigado a todos vocês, obrigado a todos os painelistas de hoje. Suas apresentações foram brilhantes, vocês compartilharam muito conosco e espero vê-los de novo em breve. E obrigado a todos que participaram do webinário de novo e obrigado também à equipe do WRI que tornou este evento possível. Espero vê-los novamente em breve. Até logo.